Você acha que o Satoru Gojo realmente morreu? Não, meus amigos, já fazem mais de 12 capítulos desde a suposta morte do Gojo e nesse vídeo eu vou te dar 5 provas claras de que o Gojo ainda pode voltar. Continua no vídeo pra conferir. Salve nerd, como é que vocês estão? Galera, não é novidade pra ninguém que o Gojo teve seu corpo partido ao meio através da técnica de corte de Sukuna, que só foi possível graças à adaptação do Mahoraga, que serviu de modelo pro Sukuna. Mas hoje eu tô aqui pra falar e pra mostrar pra vocês 5 provas de que o Gojo pode sim estar vivo. Desde o início da obra, Satoru Gojo é tido como um dos principais personagens, tendo uma relevância tanto para nós, os leitores, quanto para os personagens da obra em si. Já que o Satoru é praticamente o auge de poder da feitiçaria Jujutsu, ele sempre foi representado como sendo a personificação do poder. O cara era apelão demais. E desde o primeiro episódio da obra, criou-se a rivalidade entre Ryomen Sukuna e Satoru Gojo, onde o próprio Satoru havia afirmado que seria cansativo, mas que ele ganharia sim do Sukuna. E aí avançamos para os capítulos 236, no auge da batalha final entre Sukuna e Gojo, onde o Satoru tinha sido declarado vencedor e acontece o que foi considerado um dos maiores resultados de batalha anticlimáticos da história dos animes e mangás, uma morte fria, cruel e rápida. Em um momento, os feiticeiros estavam com a vitória aparentemente garantida, o bem estava prevalecendo, e de uma hora para outra, o clima terrível, a desesperança e o mal prevaleceu sobre todos ali. Isso foi de fato um marco na história, porque poucos autores teriam tamanha coragem de matar um personagem tão amado e aclamado, tanto para os fãs quanto para os personagens. Mas o sol há de brilhar novamente, e talvez a esperança não tenha acabado. Eu trouxe aqui nesse vídeo 5 provas de que as coisas podem estar prestes a mudar nos próximos capítulos. E presta bem atenção na última, porque ela vai reforçar todas as outras. E se você gosta de estar sempre antenado no que tá rolando no mundo do Jujutsu, já deixa o seu like e a sua inscrição aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdos porque mostra que estão gostando. Muito obrigado por todo o apoio de coração. Então galera, sem mais enrolação, vamos começar abordando a primeira prova. GG Akutami não faz o tipo de autor que dá pontos sem nó. O que eu quero dizer com isso é que não faz sentido nenhum ele fazer afirmações e deixar diversos indícios para nós sobre algo e simplesmente ignorar isso, o que poderia até talvez ser considerado um furo de roteiro a depender da situação. Porque assim, em fevereiro de 2021, GG Akutami deu uma entrevista em um canal da TV japonesa contando diversos eventos que iriam ocorrer futuramente na obra. E um desses eventos é de que o próprio Satoru Gojo é quem iria contar ao Megumi sobre a morte do seu pai. Então, qual foi o sentido de fazer essa afirmativa se ele pretendia matar o personagem responsável por protagonizar essa declaração? Ele mentiu descaradamente em rede nacional? Ou então ele só mudou de ideia sobre algo tão importante assim que já havia sido falado publicamente? A resposta é mais simples do que você pensa. Não faz sentido nenhum. Na luta contra Toji Fushiguro, o pai do Megumi pensou que havia matado o feiticeiro dos 6 olhos, o que foi uma cena bem brutal, onde até mesmo foi cortado diversas partes do Satoru, incluindo a sua garganta, e ele ainda recebeu um corte direto no seu crânio, e momentos após a sua suposta morte, ele conseguiu aprender a utilizar a técnica amaldiçoada reversa, e por esse motivo o Gojo não só sobreviveu, como também teve a sua revanche contra o Toji, e nessa luta ele faz uma das declarações mais importantes da obra. O próprio Satoru Gojo afirma: "Você deveria ter cortado a minha cabeça", como se essa fosse de fato a forma para que ele fosse morto, e por esse deslize ele conseguiu voltar, porque ele não cortou a cabeça do Satoru e nem utilizou a lança celestial invertida na perfuração do cérebro, porque essa arma teria a habilidade de anular qualquer técnica. Já na luta contra o Sukuna, ele foi partido ao meio sim galera, eu sei que a energia amaldiçoada como um todo provém da região abdominal, mas por que mais uma vez o GG teria deixado tão claro e feito o próprio Satoru Gojo falar que Toji perdeu justamente por não arrancar a cabeça, que é onde é realizada a técnica amaldiçoada reversa? E adivinha, o Sukuna mata ele sem ser da forma em que ele mesmo falou que era a maneira dele ser morto, entende? Tipo, se o GG não quisesse no mínimo deixar indícios, sinais ou dúvidas na nossa cabeça, por que ele não fez o Sukuna materializar aquele corte no pescoço e, sei lá, ter decapitado o Satoru Gojo? Faria muito mais sentido, porque vai de acordo
acordo com o que o Gojo já havia afirmado e não seria praticamente um furo de roteiro contradizendo a afirmativa do personagem, assim como deu a entender. Por que fazer o Gojo afirmar que derrotaria o Sukuna mesmo com os 20 dedos? Essa é uma outra parada que não faz sentido. Colocar ele num pódio como sendo o ápice do mundo Jujutsu, o feiticeiro mais poderoso vivo, e descartar isso tudo assim dessa forma totalmente anticlimática? Beleza, pode ser que ele seja um sádico querendo que a gente vá com um pedaço de madeira na casa dele, mas pode ser, mas me parece estranho. Ou seja, a primeira prova de que ele pode voltar é que não faz sentido essas contradições entre as falas do GG e a sua própria linha narrativa construída ao longo de todos esses capítulos. Seria no mínimo bizarro ele ser tão contraditório assim. A segunda prova de que o Satoru Gojo pode voltar, a gente pode ver justamente no fatídico capítulo 236. Lendo o capítulo com calma, podemos ver que ele se encontra com todas as pessoas falecidas que ele considerava importantes. Rolam uns diálogos bem interessantes de serem analisados, sem contar que o próprio clima gerado ali entre eles não é como se fosse um encontro definitivo e permanente. É como se fosse algo temporário, sabe? Como se, de alguma forma, ele tivesse a oportunidade de se despedir decentemente de cada um deles. Principalmente quando reparamos em que o local onde eles estão é um aeroporto, e como bem sabemos, esse é um lugar onde vamos para ir justamente para outros lugares. Ele é um local de passagem, e não um destino final. Então, de certa forma, ali é como se ele estivesse entre a vida e a morte. É ali o local onde seria decidido o seu destino, para onde ele iria. A terceira prova é que durante a sua conversa ali com os seus amigos, o Nanami fala pro Gojo que ele teve uma conversa no passado com a Mei-Mei, e essa conversa nos é passada de uma forma mais subjetiva para que nós façamos a compreensão dela, até pela forma em que essa afirmação foi abordada no mangá. Resumindo, ele explica que existem dois caminhos, como uma metáfora para qual escolha o feiticeiro deve seguir: o caminho do norte, para o feiticeiro que deseja se tornar uma nova versão de si mesmo, ou o caminho do sul, que é para quem quer voltar a ser quem era antigamente. E após essa afirmativa, o Satoru Gojo abaixou sua cabeça com um leve sorriso e disse apenas: "Entendo", como se ele estivesse realmente refletindo sobre qual seria a sua decisão, ir para o norte ou ir para o sul. A quarta prova é que em um dos painéis foi preenchido por Lotus, que para quem não sabe é uma flor que possui conexões budistas e vem sempre acompanhada dos temas resiliência, iluminação e principalmente renascimento. Dá para fazer uma correlação lógica com o próprio Buda, até porque tem inúmeras referências que ligam a imagem do Buda com a do Satoru Gojo, e após o nascimento do Buda, é dito que ele deu 7 passos ao norte e a flor de lótus apareceu a cada passo que ele dava. E após fazer isso, adivinha o que ele falou? Entre o céu e a terra, eu sou o mais honrado. Isso te lembra alguém? Porque tá me lembrando. E ao final de todo esse diálogo, vemos o próprio Satoru dizendo: "Espero que isso não seja só a minha imaginação." E se isso ainda não te convenceu, vamos direto para a quinta e última prova. Recentemente vocês devem ter visto que um dos editores de Jujutsu Kaisen foi pego no momento em que ele estava trabalhando num capítulo, que inclusive foi censurado para que não vazasse. E segundo o editor e o apresentador do programa, vai acontecer algo bombástico em breve. O editor também disse que o próprio GG contou o final da obra para ele e para os demais editores, e todos gostaram bastante, o que basicamente quer dizer que provavelmente vamos ter um final mais padrão das obras no geral mesmo. Aquele clássico final feliz. A maioria da rapaziada deve ficar viva, o vilão vai ser derrotado e tudo mais. Eu acho bem provável que o GG vai arriscar em dar um final trágico para a obra, apesar de eu realmente gostar bem mais dessa ideia. Acabar a obra quebrando a expectativa do bem sempre vencer o mal. Seria muito da hora. E além de tudo isso, nós ainda temos um Satoru Gojo fora de tela. Ou seja, além de todos esses indícios, ainda vemos que o corpo não está mais ali no campo de batalha, porque ele foi teleportado pelo Uyui e levado lá para Shoko, o que faz com que seja impossível definirmos se ele morreu mesmo ou não. Apesar de parecer, nós não temos a certeza disso. E por que deixar toda essa dúvida e expectativa para nada, só para decepcionar os fãs? Então, simplesmente a suposta morte ela tá rodeada de metáforas, subjetividades, possibilidades e o cara só morreu mesmo. É isso, acabou. Consegue entender, galera? Consegue entender o ponto? Porque assim, se vocês juntarem todos esses fatos, fica muito óbvio de que o GG tá escondendo algo. Ele ainda tem alguma carta na manga e alguma coisa planejada para isso tudo.
ele tá soltando as dicas aos poucos e os indícios também para tornar possível que ele esteja vivo. Eu vou trazer um vídeo bem da hora explicando as formas de como ele pode voltar. Nesse aqui a gente falou sobre todas as evidências que apontam para que a gente possa acreditar de que ele pode sim retornar, de que é possível o seu retorno. Mas beleza, ele pode voltar, ok, entendi. Mas como? De que forma? De que maneira? Como isso vai acontecer? E é esse vídeo que eu já tô preparando para vocês e logo mais tá aí no canal. E galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vocês devem ter uma ideia de como é difícil fazer um canal crescer e trazer um conteúdo bacana com qualidade aqui para vocês. Então se puderem me ajudar se inscrevendo, deixando seu gostei, caso você tenha gostado, vai ajudar demais. Se quiserem mais conteúdos como esse aqui, pode comentar que eu estarei respondendo todos os comentários. Muito obrigado, tamo junto e falou!